Graça e paz a todos os nossos amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical. Para todos, estamos aqui mais uma semana juntamente com vocês, juntamente com você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Antes de eu entrar em mais um trimestre, esse trimestre aqui começaremos em 2017 e nós estaremos estudando mais uma lição maravilhosa. Mas antes de eu aqui já dar as considerações, gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado, te dar um Feliz Natal, né? Vamos dizer um pouco atrasado, mas um Feliz Natal a todos, um ano novo cheio de esperança e de paz. A você, meu amigo, que tem nos acompanhado aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua perseverança e insistência a nos acompanhar. Então nós somos gratos por isso, por ter você aí juntamente conosco. Eu e a professora Valdilene, que fazemos parte aqui do canal Escola Bíblica Dominical para Todos. Então, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua cooperação. Quero também agradecer desde já aos nossos amigos, companheiros aí que têm nos ajudado nessa peleja, nessa luta, né? Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho que é fácil de fazer, é um trabalho difícil que exige muito de nós, mas nós estamos aqui verdadeiramente com o coração voltado a esse trabalho, até porque é a obra do Senhor que nos impulsiona a fazer isso. Então, te agradeço pela sua presença, meu amigo, que você tem nos ajudado aí, tem sempre nos acompanhado, sempre divulgado também os nossos trabalhos aí. Então, desde já eu quero te agradecer e também desejar a você um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz. Então, nesse trimestre que nós iniciaremos, né, vamos tratar a respeito, esse primeiro trimestre de 2017, nós iremos tratar a respeito de algo maravilhoso, né, nas nossas lições bíblicas dominical aqui. O tema da nossa lição eu já apresentei no programa passado, mas o tema da nossa lição é as obras da carne e o fruto do Espírito. Então você vai ver o apóstolo Paulo aqui escrevendo uma carta aos Gálatas a respeito de dois princípios aí. O primeiro princípio, as obras da carne. E o segundo princípio, o fruto do Espírito. Então essa é uma aula de apresentação a respeito do que será tratado. Então a primeira lição, ele faz uma apresentação. Ele fala assim: como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então a nossa caminhada ela é uma batalha após outra. O próprio Jesus, né, nos diz: no mundo tereis aflições. Ele não fala que no mundo teríamos aflição. A aflição seria algo que nós passaríamos e encerrou-se tudo, né? Encerrou-se aquele princípio ali, ou aquele detalhe que nós iríamos passar. Mas ele fala a respeito de aflições. No mundo tereis aflições, mas não temas, porque ele venceu. Se ele venceu, com certeza nós que somos filhos de Deus, né, filhos de Deus e salvos por Jesus Cristo, nós com certeza venceremos em Cristo Jesus. Agora, é fácil? Não é fácil. O evangelho não é fácil. Tem muitos aí pregando o evangelho de facilidades, mas o evangelho ele não é um evangelho de facilidades. Tem um livro aí que eu gostaria de indicar para você que gosta de conhecer, de ler. O autor é o Ciro Sanches e Bordi. Ele trata de algo maravilhoso. O livro, ele fala a respeito do evangelho que Paulo jamais pregaria. Então ele vai falar de muitas coisas que têm sido pregadas no nosso século agora, que nós estamos vivendo em pleno século XXI, as mensagens
que estão sendo pregadas aí para verdadeiramente afofar o ego de pessoas, mensagens que são direcionadas a afofar o ego de pessoas aí. Então são mensagens aí que traz conceitos, que traz contextos de bênçãos verdadeiramente, que ninguém vai sofrer e que você vai ser próspero, que você não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter infelicidade, não vai ter problema nenhum. É somente você vir para cá, vem para o nosso lado. Mas isso não é uma verdade. A verdade é uma só. Jesus, ele nos prometeu que nós venceríamos, prometeu que nós alcançaríamos a salvação se nós permanecêssemos fiel até o fim. Mas ele falou que teríamos dificuldade e aflições. Então, desde já, né, eu quero aí te convidar a entrar agora aqui nessa obra, nessa lição maravilhosa. Então tá aqui a nova lição para você estar contemplando aí, né? Eu vou alcançar um pouquinho mais aí para você poder ver melhor. Então tá aqui, essa é a nova lição a qual nós estaremos estudando. Então, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, vamos entrar aqui. O comentarista, né? O comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes. Então esse é o comentarista. Não vou aqui apresentar o sumário, porque eu acredito que vou deixar para o final do trimestre, para nós estarmos apresentando aqui, né, o sumário aqui. Mas a primeira lição que nós estudaremos é a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Então é o englobar toda a lição aqui, nessa primeira introdução de toda a lição aqui que nós estudaremos hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, o textuário nos diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você vai encontrar isso em Gálatas, no capítulo 5, verso de número 16. A verdade prática nos diz assim: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Então olha só, para você vencer, para você sair como vencedor dessa batalha travada entre a carne e o espírito, né? É somente andando em espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele nos fala, ele nos deixa bem claro, ele fala a respeito de que ele tentava fazer o bem, mas o mal que estava nele, esse sim ele fazia. Então muitas das vezes nós, como seres pecadores que somos, procuramos fazer o bem, tentamos de todas as formas, há uma luta travada para nós praticarmos o bem, mas o mal que está em nós, esse DNA que nós adquirimos ali, né, após a queda de Adão, esse DNA que está em nós faz com que nós cometamos pecados. Isso é uma desculpa? Não, não é uma desculpa para nós continuarmos pecando, mas é que nós somos verdadeiramente pecadores. A Bíblia fala, né, que o próprio Jesus, ele se fez maldição, se fez pecado por nós, porém não pecou. Ele entrou ali em um ventre pecador, mas não se contaminou com o pecado, não praticou de forma alguma pecado. Então nós podemos ter em nosso DNA o pecado, mas nós devemos, que é um dever, não pecar. Porém, tem outro detalhe, a Bíblia nos fala em João, né, fala: filhinhos, não pequeis. Porém, se você pecar, você tem um advogado que vai advogar a sua causa perante Deus. Então, se nós chegarmos a pecar, nós temos um advogado, que é o próprio Jesus Cristo aí. Então olha só, a leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, no capítulo 5, verso 16 ao 26, que esse
né, esse livro de Gálatas aqui, ou esta epístola aos Gálatas, ela é a base de toda a nossa lição. Então nós vamos aqui estudar com base em toda a lição, né, a epístola aos Gálatas. Então o versículo 16 diz assim, da leitura bíblica em classe: digo, porém, andais em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Verso 19: porque as obras da carne são manifestadas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Verso 20: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha só que coisa importante aqui o apóstolo Paulo nos deixa esclarecido aqui no verso 24. E os que são de Cristo, todos aqueles que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, aqueles que verdadeiramente fazem a vontade de Deus, do Pai, ou faz a vontade do Filho e anda no Espírito, verdadeiramente crucificaram com Ele esses pecados ou essas concupiscências da carne. Por quê? Porque verdadeiramente nós andamos em espírito. Então, andar em espírito, nós vamos entrar aqui daqui a pouco a respeito disso. Andar em espírito é de espírito e andar com o espírito. Então nós vamos entrar mais ou menos nisso aí. Verso 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, olha só o detalhe aqui. Se nós vivemos em Espírito, então nós andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então hoje, infelizmente, o que nós estamos contemplando dentro da própria igreja do Senhor é o pecado, é esse pecado aqui da dissensão, da facção, da separação. Então pessoas estão verdadeiramente criando o seu partido, né, o partidarismo, estão criando verdadeiramente o seu partido ali dentro da igreja e fazendo com que as demais pessoas que não fazem parte do seu partido saia ou fique distante. Então não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o apóstolo Paulo ele nos fala. Então vamos lá, antes aqui de eu entrar
nas características, porque nós vamos tratar a respeito, né, das duas características aqui, ou das duas separações, porque você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala de duas classificações. Primeiro, qual é a primeira classificação que nós vamos entender aqui? Primeira classificação é as obras da carne. Então você vai ver que Paulo, ele trata em primeira mão das obras da carne. Depois, em contrapartida, ele, depois de ter tratado a respeito das obras da carne, você vai ver que Paulo agora ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. Então nós temos aqui, subdividido aqui, essas obras da carne, né? E também nós temos aqui subdivididos também os frutos do Espírito. Mas antes de nós entrarmos nisso, né, para você que está aí conosco, antes de nós entrarmos nisso, nós vamos falar a respeito do viver no Espírito Santo, tá? Porque aqui é importante nós sabermos como andar, como fazer ou como servir a Deus. Nós só servimos a Deus quando nós verdadeiramente andamos em Espírito. Não tem como você servir a Deus e não andar em Espírito. Então não há essa junção, não existe essa junção. Ou você anda no Espírito e ama a Deus, ou você não anda no Espírito e odeia o próprio Deus. Por quê? Porque há aí uma trindade, há uma teologia que nos indica aqui uma trindade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esses três, eles se comunga em um, ele se ajunta em um e nos dá aí o entendimento aí que nós devemos verdadeiramente andar em Espírito para podermos agradar o Pai. Amém? Então olha só, primeiro aqui, viver no Espírito Santo. Viver pela fé na graça de Deus. Então viver no Espírito Santo é viver pela fé na graça de Deus. Estado de comunhão com Deus e dependência de sua orientação. Então quando nós andamos verdadeiramente em Espírito, nós estamos debaixo da orientação do Pai ou de Deus. Então quando nós andamos em Espírito, nós estamos debaixo da orientação de Deus. Ó, segundo aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos deleites e pecado. Então, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos em pecado, o próprio Jesus, ele se entregou, né? Ele veio para morrer por nós em uma morte tão trágica, uma morte tão, vamos dizer, né? Tão que não tem assim uma classificação no nosso entendimento hoje, porque hoje a pior morte que nós conhecemos hoje não dá para classificar aquilo que Jesus sofreu por nós, porque a morte de Jesus, o que Jesus sofreu foi... Então, isso é maravilhoso. Terceiro, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a justiça de Deus se cumpre em nós quando verdadeiramente nós andamos em Espírito. Então você vai ver isso lá em Romanos, no capítulo 8, verso de número 4. O quarto aqui, para nós compreendermos aqui. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Então, viver em Espírito é andar também em Espírito. Então, quando nós verdadeiramente vivemos em Espírito, nós andamos também em Espírito. Porque a Bíblia fala, a Bíblia também nos declara que o Espírito habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Então você vai ver isso em Gálatas, do capítulo 5, verso de número 25. O B, andar no Espírito Santo. Então agora nós vamos compreender a questão de andar no Espírito Santo. Prática diária. Então andar no Espírito Santo é uma prática diária da vida no Espírito. Andar, falar, olha só as características. Andar, falar,
pensar e agir segundo a vontade de Deus, no temor do Senhor, segundo a direção do Espírito Santo. Nós vamos encontrar isso em Romanos, no capítulo 8, verso de número 16. Então olha só, quando nós andamos em Espírito, nós andamos, falamos, pensamos e agimos verdadeiramente no Espírito. Então não é simplesmente o falar, não é simplesmente o agir, é você andar em Espírito, é você viver em Espírito, é você viver 24 horas numa vida de comunhão com o Espírito. Aí você me pergunta, mas eu não vou ter a minha vida? Com certeza, a sua vida, a nossa vida, só é vida quando nós verdadeiramente estamos debaixo da vontade de Deus. Para nós irmos já aqui para o nosso entendimento aqui das obras da carne e do fruto do Espírito, nós vamos ler aqui o segundo ponto aqui. Viver e andar. Viver e andar. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então está em Gálatas, no capítulo 5, verso 25. As obras de Deus e deveres do homem. Deus faz pelos seres humanos o que seria impossível. Reabilitou o homem à sua comunhão perdida. Então, Deus ele reabilitou a cada um de nós a essa comunhão que nós perdemos ali. Por que nós perdemos? Porque quando você vê que quando Adão e Eva eles caíram ali no paraíso, automaticamente a Bíblia nos fala que houve uma separação. Foi colocado ali uma separação, uma parede ou um muro de separação que separou o homem, o homem do seu Criador. Então houve essa lacuna. Só que quando Jesus ele veio, a vinda de Jesus a nós, ela fez com que quebrasse esse muro de separação ou tirasse essa lacuna. Nós fomos agora religados a Deus, nós fomos restaurados ao nosso Criador. Então a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi uma obra de religação do homem a Deus. Então olha só, o próprio Jesus, para nós entrarmos aqui, o próprio Jesus ele fala algo importante. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então nós temos que andar neste caminho. Nós temos que ter a verdade em nós. E nós temos também que viver essa vida em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, para nós chegarmos até o Pai somente através de Cristo. Então vamos lá, para nós entendermos aqui e para nós encerrarmos essa lição. As obras da carne são facilmente conhecidas e se divide em 4 seções. Então, como eu disse, nós vamos compreender aqui essa divisão aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, Paulo ele divide em seções aqui. Então, olha só, a primeira seção é concernente à prática sexual. Então nós vamos ver que a primeira seção das obras da carne, ela está baseado nas práticas sexuais. Qual que é essas práticas sexuais? Então ele fala que facilmente, Paulo ele fala que facilmente você consegue perceber, porque o texto que nós lemos, ele vai falar, mas porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então esse manifesto ele dá um sentido de conhecer, facilmente se conhece ou facilmente se percebe. Então ela é de fácil entendimento, você consegue ver. Então não precisaria explicar, porque ela já está claro.
né? Já está claro aqui. Então, qual que é a primeira prática aqui? A prostituição. Então, o primeiro pecado ou a primeira obra da carne, ela é a prostituição. A segunda aqui na seção é a impureza. A terceira, a lascívia, que é a sensualidade. Então, essas três características aqui, ela está ligado ao pecado da sexualidade. Ela está ligado à sexualidade do ser humano. Então, é pecado o sexo? Não, o sexo não é pecado. O pecado é a prática do sexo fora do casamento. Então, o sexo ele nunca foi pecado. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem e mulher, ele já deu o sentido de macho e fêmea, o ativo e o passivo. Então, Deus ele já criou esses dois seres para essa prática. Só que no ato do casamento. Então Deus ele criou os dois e deu a liberdade do homem praticar o sexo, mas no ato do casamento. Então, o primeiro aqui, a primeira sessão aqui nós vamos ver na prática sexual. A segunda sessão, ela vai estar concernente à religiosidade. Então, olha só, nós vamos compreender aqui, né? Nós vamos compreender dentro do contexto aqui que todos essas pessoas que praticam pecado, que praticam, né, coisas fora do casamento ou que fazem ações sexuais, que andam por caminhos torpes, são religiosas, têm religiões, né? Então não são inocentes, não são pessoas inocentes. Então a segunda sessão é ligada na religiosidade, porque ele vai tratar a respeito primeiro da idolatria e segundo da feitiçaria. Então olha só, Apocalipse 22:15, você vai ver lá em Apocalipse 22:15 falando a respeito de que ficarão de fora. Aí ele vai dar a lista daqueles que não entrarão no céu: os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, né? Os que amam, os que praticam a mentira, né? Todos esses idólatras, todos esses não entrarão no céu, a não ser que você aceite a Jesus como Salvador e abandone essa prática, tá? Então nós vamos, nas outras lições, nós vamos estar estudando mais a fundo, mas nós, para darmos aqui um respaldo, para entrarmos mais para frente, nós vamos basear aqui só nas sessões aqui. Terceira sessão, concernente ao convívio entre pessoas. Então a terceira sessão aqui, ela vai falar a respeito, Paulo ele vai tratar a respeito da comunhão, da vivência entre pessoas. Então olha só, primeira, a inimizade. Então olha só, a necessidade de nós sermos amigos uns dos outros, sermos irmãos uns dos outros. Jesus chamou para que nós tivéssemos paz, tivéssemos, né, comunhão. Terceiro, porfia. Quarto, emulações. Quinto, ira. Sexto, peleja. Sétimo, dissensões. Oitavo, heresias. E nono, inveja. Então você vai ver que tudo isso ele está ligado, né? Então a quarta sessão aqui, concernente às obras da carne. Concernente a necessidades básicas ou a alimentação. Então Paulo ele trata, né, do parte sexual, parte religiosa, a parte social, e ele vai falar também das necessidades básicas. Então ele faz um aparato aí, né, entre a vida do ser humano aí. Então agora ele vai falar a respeito das necessidades básicas. Primeiro ele vai falar a respeito da bebedice, né? Então olha só, o comer e o beber, ele é algo que Deus criou. Foi algo que Deus fez para que o homem, é algo que é bom, é maravilhoso, é saudável. Nós necessitamos, são necessidades básicas. Só que infelizmente o diabo ele é
tão mentiroso e tão enganador que ele muda a situação, ou ele muda averso aí da situação e coloca algo aí para poder confundir. Ele pegou o sentido de comer e de beber e deu aí o sentido aí, dessa bebedice e glutonaria. Então comer, satisfazer a sua fome é agradável, é saudável. Só que a glutonaria, você comer além do que o seu corpo físico necessita, é um pecado. Então olha só, a bebedice, a bebedice também é um pecado. Aí você vai falar, mas você está dizendo que, como algumas pessoas falam, olha, não vos embriagueis com vinho, mas você está dando uma margem para que eu possa tomar. Não é isso que eu estou dizendo. A bebida, ela é pecado. Por quê? Porque ela tira a consciência do ser humano. Agora, nós temos os líquidos, que são a água, que é essencial para o nosso corpo. Nós temos sucos que nós podemos tomar. Então nós não precisamos nos embriagar, nós não precisamos. Isso não faz parte da natureza. Isso não é natural do ser humano. Beber bebida para tirar o juízo, ou para tirar verdadeiramente o bom senso do homem. Então olha só, passando aqui pelas obras da carne, agora nós vamos entrar aqui no fruto do Espírito e encerrar a nossa lição aqui. Então olha só, agora vem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito estão divididos em 3 seções. Então olha só, enquanto as obras da carne estavam divididas em 4 seções, o fruto do Espírito estão dividido em 3 seções. A primeira seção, concernente aos dons espirituais. Então ele vai dar aí o sentido dos dons espirituais. Primeiro, o amor. Segundo, o gozo, que vem de alegria. Terceiro, a paz. Então você vai ver que a paz, ela também é um dom. Lá em Romanos capítulo 12, verso de número 8, você vai ver a respeito disso. Então, se possível, for seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a paz é um dom. O pacificador, depois nós vamos ler Mateus no capítulo 5, para nós podermos encerrar. Segunda seção, concernente a comportamento. Longanimidade, benignidade e bondade. Terceira seção está baseada no espiritual, que é a fé, a mansidão. Então você vai ver, e a temperança. Então você vai ver que a fé, ela é um fundamento, ela é algo que ela move o espiritual, é algo que nós deixamos do material para verdadeiramente crer naquilo que é sobrenatural. Então nós vamos ver isso, Nós vamos ver isso em Hebreus, capítulo 11. O segundo, então você vai ver a mansidão, a segundo aqui a mansidão, e o terceiro a temperança. Então todos esses daqui são as classificações do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo ele produz em nós e que nós verdadeiramente através do Espírito Santo produzimos, são essas características aqui. Então amor, gozo, paz, mansidão, longanimidade. Então tudo isso faz parte aqui do fruto do Espírito. Então olha só, para nós encerrarmos, vamos lá em Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele vai falar a respeito do Sermão do Monte e as Beatitudes. Então olha só, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então olha só que coisa maravilhosa. Então o apóstolo Paulo, com certeza, ele pega alguns exemplos, né, aqui do Sermão do Monte para poder falar a respeito dos frutos do Espírito, porque através desse sermão você vai ver que o próprio Jesus deixou bem claro que os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, todos esses que produzem esses frutos, eles verdadeiramente alcançarão aos céus, ainda que sofram, mas verdadeiramente alcançarão a salvação. Então, vamos aqui para a conclusão. A conclusão diz assim: para vencer o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Então, para nós verdadeiramente andar em Espírito, devemos sufocar os desejos carnais, devemos buscar ao Senhor e pedir que Ele nos proteja desses desejos que é tirar da presença de Deus. Então, desde já, quero agradecer a todos, a você que tem nos ajudado, que tem nos assistido. Quero te agradecer. Continue conosco, se inscreve no nosso canal, dê o like lá, e continue conosco. Não vai esquecer, tá? Convida mais outros para nos acompanhar e nos ajude aí. Deus abençoe a vocês. Amém. Fiquem na paz.